Alô galera, como estão vocês, meus irmãos? Beleza? Na fé, na luta, na caminhada? Opa! Agora, acha pra cima aí, estamos na fé, na luta. Deus abençoe, nos fortaleça, em nome de Cristo aí, tá bom? Vamos agora fazer mais outro vídeo, um vídeo de fé aqui pra você. Hoje eu tô falando um pouquinho sobre os dois caminhos, falando um pouquinho sobre os dois caminhos. Só existe, meu amigo, neste mundo que nós vivemos, para todo ponto de vista, todas as classes, cor, raça, língua, só existem dois caminhos. Quais caminhos? O caminho mau e o caminho bom. Só existem dois caminhos. Só existem dois tipos de pessoas: a pessoa boa, a pessoa ruim. Só existe, o caminho certo, o caminho errado, o caminho mau, o caminho bom. Para você ver, você ter certeza, que está assistindo esse vídeo, você vai entender. Aí eu pergunto: qual desses dois caminhos você vai escolher? Vai escolher o caminho bom? Caminho bom pode até ter um pouco de sacrifício, porque você está caminhando pelo lado bom, pelo lado certo, fazendo as coisas certas, mas vai ter grandes recompensas também. Conheço grandes pessoas e você tem visto relatos de pessoas honradas, abençoadas, iluminadas, e graças a Deus tem se dado bem na vida porque escolheu o caminho certo. Mas para o outro lado já vi também outros tipos de pessoas que escolheram o caminho errado, o caminho tortuoso, como diz a Bíblia, e o fim foi trágico, o caminho de perdição, de morte e destruição. Um exemplo, nós vemos muitos jovens entrando pelo caminho das drogas. Um exemplo, caminho de morte, de perdição, caminho que para muitos não teve volta. Entrou por um caminho novo, quando estava com seus 17, 18 anos, morreram, trocando tiro com a polícia, morreram, trocando tiro com outras facções, morreram, fazendo muita atrocidade, e tudo que o ser humano planta, o ser humano colhe. Então, tudo na vida existe dois caminhos, tudo na vida. Na vida, não estou nem falando no mundo, falando no Brasil, falando na vida, do ponto de vista geral, para todos os países, continentes e etc. Existem dois caminhos, o caminho bom, o caminho ruim, o mal. E o bom, o ruim e o bom caminho. Só existem dois caminhos, o certo e o errado. Agora, falando do ponto de vista da fé geral, existe o caminho que existe os céus, existe o inferno. Quem você vai escolher em procurar servir a Deus, se afastar do caminho mau, fazer as coisas certas, ou continuar vivendo o resto da vida como você está vivendo, fazer um monte de coisas que desagradam a Deus? Porque você que escolhe aonde você vai morar a eternidade, com Deus ou com o diabo. Repito, já fiz aqui um vídeo, outros vídeos falando sobre isso. Deus criou o inferno para punir a Satanás. O diabo que tem que ser punido, que o diabo desobedeceu a ordem do Todo-Poderoso lá em cima. Desde lá ele foi expulso de lá, ele e seus demônios caíram em cima dessa terra. E tem um tempo certo para ele ser punido. Ele vai ser punido, queimar no inferno, na chama de fogo que não se apaga, como diz a palavra de Deus. Então ele está perto de ser punido. Então o diabo quer tentar destruir o máximo de pessoas possíveis. O diabo quer tentar destruir o máximo de pessoas possíveis em cima desse mundo que não buscam a Deus, não tem fé em Deus, que não crê nele, na existência, no poder dele, nosso Deus e o Todo-Poderoso, quem criou aí céus, terra e mar, tudo que Deus criou para todos nós, para nós servirmos, honrarmos, obedecermos a Ele. Deus criou tudo isso para mim, para você, para nós nos desfrutarmos tudo que é bom e melhor que Ele tem nos criado. Mas o diabo sabe de tudo isso, o diabo sabe que nós temos poder de escolha, o diabo sabe que nós somos diferentes, o diabo sabe que nós somos amáveis diante de Deus, o diabo sabe que nosso Deus, nosso Rei se fez homem, carne, morreu, nos salvar, perdoar nossos pecados, nos lavar, para nós termos uma vida, uma aliança, um propósito com Ele. Então, o plano do diabo é destruir tudo isso. O capeta não quer que você ouça a verdade. O diabo não quer que você ouça a realidade, o caminho da fé. Não aprenda as coisas de Deus. Quer que você fique aí envolvida com as coisas desse mundo, envolvida com a política, para perder a noção das coisas da fé, envolvida demais no trabalho, envolvido demais não sei aonde, e se esquecendo do Todo-Poderoso, que morreu na cruz, no madeiro, para nos salvar.
Ele tem sim propósitos grandiosos para a nossa vida. O diabo sabe, quando ele estava lá em cima, tudo que ele perdeu. A palavra de Deus disse lá em Apocalipse lá, que o Senhor está preparando uma nova cidade, que nós sabemos que é a Nova Jerusalém, uma cidade santa, iluminada, uma cidade maravilhosa, cidade de pedrinhas e brilhantes, cidade que não tem fim, uma cidade imensurável, grandiosa, maravilhosa, um lar celeste para nós vivermos com o nosso Rei o resto da eternidade que não tem fim. Quando eu digo eternidade, quero dizer que é algo que não tem fim. Imagine eu pagar o preço aqui em cima desse mundo, morrer com Jesus, com Deus, com o nosso Rei, nosso Salvador, nosso Pai e aí me encontrar com o meu Pai na eternidade para eu viver o resto da minha eternidade lá com Ele. Você sabe o que significa isso? Não tem dinheiro no mundo que pague uma situação dessa. Não tem homem no mundo, não tem milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quinqualhões, sextalhões, octalhões, nonalhões, até infinitamente de milhões, até infinitamente relacionado a dinheiro. Não paga o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não paga, não paga, não paga. Tem gente aí em cima dessa terra que já perdeu os cálculos, já passou dos sexógono, hectógono, octógono, nono, e aí vai. Os bilhões, trilhões, quadrilhões, quintalhões, e aí por diante. Ele não tem mais cálculo, ele já perdeu de vista já os valores que ele tem na conta, mas o dinheiro todo que ele junta, passou a vida toda juntando, não paga a salvação dele, não vai comprar o nosso Rei. Isso aí não vai dar a vida eterna para ele, só porque ele tem esses bilhões e milhões na conta. Ele tem que sacrificar a vida dele, buscar Deus, como todo mundo está buscando, se sacrificar, se votar, se batizar, né, ser emergido nas águas, como muitos falam, batizar e emergir, se entregar, ter uma vida nova com Deus, uma vida diferente, se afastar do caminho mau. Tudo isso que eu pago o preço aqui em cima desse mundo, para eu me encontrar com meu Pai lá na glória. Então você vê, tudo tem um preço na vida. Até para você ter a sua salvação, você tem que pagar um preço. Porque o diabo perdeu, mas ele sabe o que nos espera, aquele que quer honrar, buscar Deus. Então, não perca tempo com nada e ninguém, nada que te faça se afastar do caminho, nada que perca seu tempo precioso em cima desse mundo. Você vê que o dia tem 24 horas. Será que você parou um minuto para estar falando com Deus? Você parou um minuto para orar? Você orou antes de manhã, antes de sair para o trabalho? Você orou? Você pegou a Bíblia, que hoje em dia todo mundo, como o nosso Brasil tem 90% de pessoas religiosas. Não estou falando de pessoas evangélicas ou cristãs, estou falando de pessoas religiosas, que têm fé, que crê, que acreditam em algo, em alguma coisa. Você orou, você falou com Deus hoje? Você falou com Deus hoje? Você tem essa fé mesmo de falar com Deus hoje? Você pode sim falar com Deus. Então aí você vê, você não parou de 24 horas, você não parou um minuto, 5 minutos para orar, para falar com Deus, para te agradecer. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Meu Deus, obrigado, por mais uma hora. Obrigado por ter acordado, despertado. Obrigado por, Senhor, ter me livrado, me guardado, me protegido de todo mal. Obrigado, Senhor. Você agradeceu, fez alguma coisa disso hoje? Ou saiu já cheio de problemas no trabalho de ontem, no outro dia, levantou já cheio de agonia hoje, aí já foi tentar resolver os problemas tudo na agonia, não vai conseguir, porque isso vai se complicar cada vez mais. Se já estava problema hoje, ontem, amanhã vai ser pior, hoje é pior e amanhã vai ser pior. Então você tem que buscar Deus para que Deus possa quebrar todas as forças espirituais do mal. Só Ele, nosso Pai alto, nosso Deus vivo, que é todo poderoso, tem o poder de quebrar todas as forças do mal. Então vamos entender a importância disso e simplesmente orar, fazer uma oração sincera a Deus, de manhã, de tarde, de noite. Faça oração sincera pela manhã, faça meio-dia, faça 18 horas, que são, como é que fala assim, segundo a Bíblia, momentos que homens de Deus no passado, profetas oraram, fizeram propósito do meio-dia. Foi meio-dia que Josué orou e o sol ficou parado. E tantos, tem 3 horas da tarde, propósito para que o nosso rei morreu na cruz do madeiro para nos salvar, às 3 horas da tarde, como dizem muitas canções. Então é assim, pessoal. Nós temos sim que aproveitar o nosso momento
para se entregar sim com Deus, buscar a Deus, aproveitar o momento, o segundo, minuto que se passa. Como tem 24 horas, então tem que ter algum minuto para eu ter a minha disposição de estar falando com Deus. Qualquer momento, qualquer hora que der para estar falando, eu tenho que estar falando, tá bom? Então é isso aí, entra no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para toda a galera. Que Deus nos abençoe, nos guarde e fortaleça, hein? Valeu, galera!